Muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um programa da série onde estamos analisando o Espiritismo e a ufologia e fazendo aí uma série de análises, principalmente voltadas para a ideia de que a ufologia poderia estar contribuindo, ou poderia contribuir com o Espiritismo de alguma maneira. Então, estamos aí estudando, né, os princípios, as teses, as hipóteses da ufologia, mencionando aí uma série de indivíduos que têm divulgado, inclusive, a ufologia dentro do meio espírita. Mais uma vez, se a ufologia tivesse aí atuando fora aí completamente do nosso meio, poderíamos até nos expressar em relação, favoravelmente ou contrariamente às suas teses. No entanto, como nós temos visto, vocês têm visto nesses programas que nós temos aqui feito, que a coisa não para por aí, que realmente tem havido uma certa tendência, né, dessas teses ufológicas começarem a invadir o meio espírita, as lives espíritas, os centros espíritas, divulgadores importantes do espiritismo, volta e meia fazendo alguma alusão a algumas dessas teses. Inclusive, brevemente, nós estaremos aqui analisando a tese das crianças índigo. E essa tese das crianças índigo, eu já adianto para vocês, para aqueles que ainda não sabem, advém de uma seita ufológica. Muitos não sabem disso, né? Mas iremos explicar minuciosamente, né, quais são as ideias dessa seita ufológica e, obviamente, ressaltar aí uma das teses que seria a das crianças índigo, crianças cristal, e todas essas crianças aí que andaram sendo aí divulgadas, né, a sua existência sendo divulgada, a suposta existência sendo divulgadas, inclusive por divulgadores bastante prestigiados em nosso meio espírita. Pessoal, o vídeo está bom? O áudio, como é que está aí? Parece que está tudo tranquilo, né? Nós que andamos enfrentando alguns problemas de ordem técnica aqui, mas já vamos dando aí boa noite a Nelide Fernandes de Souza, ela aí que está sempre conosco, na medida do possível, a Mônica Yosimura também, ela desejando boa noite, Marlene de Oliveira também, Shirley Siqueira, né, que fala lá de Poços de Caldas, a Luana Conograi, falando do Rio Grande do Sul, né? Enfim, todos aqui que já estão se achegando a mais um estudo onde estamos abordando aí as teses da ufologia, obviamente principalmente aquelas que têm invadido o nosso meio espírita, inclusive sendo repetidas por divulgadores espíritas, ou pelo menos que se dizem espíritas, né? Para aqueles que são novos aqui, que ainda não assistiram nenhum programa, nós convidamos vocês a assistirem, porque lá vocês vão encontrar uma série de esclarecimentos, uma série de análises, de reflexões, que, obviamente, nós não repetiremos, ou tentaremos não repetir, para que não fique uma coisa entediante, né? Nós temos que falar sempre as mesmas coisas. Quem também se achegou aqui a nós é o Jacarandá, né? Desejando aí boa noite a todos. Bem, então vamos lá. Hoje nós trataremos das chamadas aventuras ufológicas de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, que dispensa maiores apresentações, né? Todo espírita sabe quem se trata, o que fez, o que falou, enfim, toda o seu trabalho mediúnico, o seu trabalho também na caridade, né? Isso dispensa maiores comentários. A questão principal nisso tudo, como vocês sabem, é que depois da partida de Chico Xavier, da volta de Chico Xavier ao mundo espiritual, começaram a surgir uma série de especulações, começaram a surgir uma série de narrativas
onde Chico Xavier teria dito, né, ou teria revelado a uma pessoa uma série de coisas, né, uma série aí de relatos, dado uma série de relatos, transmitido uma série de relatos, descrições, opiniões, que para muitos que efetivamente tiveram também um grande convívio com Chico Xavier, estranham. Essas pessoas estranham que hoje venha a público falas que elas, nesses longos anos que partilharam com o médium Chico Xavier, ele nunca teria feito, né? Relatos, opiniões, né? Considerações que ele nunca teria feito a essas outras pessoas, mas que teria feito a uma única só pessoa, né? Novamente, não estamos aqui para atacar ninguém pessoalmente. Respeitamos a todos, né, indistintamente. Sempre torcemos por todos os divulgadores espíritas, porque todos nós temos uma responsabilidade que é compartilhada. Todos nós somos, indistintamente, não só os que fazem live, que escrevem livros, todos nós aqui, né, inclusive vocês que estão nos assistindo, todos nós somos divulgadores do Espiritismo. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade na divulgação do Espiritismo. Alguns se expõem um pouco mais, outros se expõem um pouco menos, né? Mas todos estamos preocupados aí com o desenvolvimento, né? Com a boa divulgação, a positiva divulgação do Espiritismo. Acredito que todo espírita sincero, todo espírito honesto tem essa preocupação, né? De não ver o Espiritismo aí na vala comum, sendo misturada a ideias místicas, a fatos inverídicos, a inverdades, porque o Espiritismo tem um compromisso com a verdade. Kardec, inclusive, disse que se alguma coisa diferente se apresentasse no futuro, que o Espiritismo imediatamente se modificaria perante aquela nova verdade revelada. Ao contrário, né, todos os avanços que se têm feito em termos de ciência, do pensamento humano em geral, têm confirmado os princípios espíritas, né? Mas, obviamente, aí cabendo ao Espiritismo cumprir com a sua missão, que é a nossa transformação moral, né, de servir aí de apoio à nossa transformação moral, e tratar das coisas do espírito, cabendo à ciência dos homens, né, fazer o seu trabalho, fazer o seu serviço aí de exame, de pesquisa, cabendo ao Espiritismo acatar, né, toda essa pesquisa quando feita de maneira honesta pela ciência humana. Quem também aqui se achegou a nós, o nosso amigão Mozart Rosa, né? Ele diz aqui que a Marlene fez um interessante comentário sobre as crianças índigo. Faremos aí, no momento propício, em uma live mais para frente, tá? Mas não vai demorar, tá bom? Fiquem aí tranquilos que a gente vai dissecar bem essa questão das crianças índigo, que realmente eu sei que incomoda muita gente e não é sem razão, tá? Isso, por incrível que pareça, isso tem a ver com a questão da ufologia. Quem já se achega também aqui é a Carmen Paz Barreto. Uma boa noite, Carmen. Uma satisfação tê-la aqui conosco. Bem, então, como falávamos, né, se tem divulgado aí uma série de relatos que Chico Xavier teria feito a uma pessoa. Essa pessoa, todos nós sabemos, né, acho que seria até uma grande hipocrisia não mencionar o nome dessa pessoa, porque todo mundo sabe quem é, uma pessoa que tem uma visibilidade bastante grande, que é o senhor Geraldo Lemos Neto, vulgo Geraldinho para os mais íntimos, né? E nós fizemos aqui um apanhado de uma série de colocações que o senhor Geraldo tem feito aí nos mais variados programas. Isso não é
segredo para ninguém, né? Mas viemos aqui, de uma maneira respeitosa, fazer algumas ponderações, uma vez que ele, como já dissemos em outras oportunidades, defende as ideias da ufologia, as teses da ufologia, as hipóteses da ufologia dentro do movimento espírita, né? O que nós não consideramos nada razoável, né? Haja vista as diversas incompatibilidades da ufologia, não só com a ciência, com a astronomia, enfim, todos os dados, com boa parte dos dados da ciência, de várias ciências, inclusive, né? Não só a astronomia, porque eles acabam se imiscuindo em várias áreas aí diferentes, né? Arqueologia, enfim, vocês já puderam ver, assim como também essas teses se confrontam com a própria doutrina espírita. Então, nós estamos aqui fazendo esse confronto de ideias, não é um confronto de pessoas, é um confronto de ideias, né? Então, vamos lá, vamos analisar essas falas do senhor Geraldo Lemos e verificarmos o que nós poderíamos dizer sobre elas, já que nós temos percebido que essas teses têm sido acatadas por boa parte do contingente espírita brasileiro, né? Outros têm replicado em seus canais ou em palestras essas informações. Então, esse é o nosso outro propósito aqui dentro desses estudos, que é o de alertar para que as pessoas, antes de divulgarem essas coisas, que façam uma análise mais profunda. Como disse anteriormente, todos nós temos responsabilidade na boa divulgação do Espiritismo. Não é qualquer coisa que nós podemos divulgar em nome do Espiritismo. Temos que ter essa postura de honestidade intelectual para com o Espiritismo. E também a preocupação de não desinformar tanto os espíritas quanto os neófitos da doutrina, né? Afirmando coisas que a doutrina efetivamente não corrobora, não ensina, né? Então, essa é a nossa preocupação aqui. Então, vamos lá. Vamos, então, verificar essas afirmações e vamos aí comentando na medida do possível. Então, vamos lá. Sobre as vivências que o próprio Chico Xavier teve, ele próprio, não através de psicografia ou de informação de terceiros, mas que ele próprio fez. Né? Isso segundo o senhor Geraldo Lemos, porque, ao que me consta, essa dita vivência não foi compartilhada com mais ninguém, a não ser com ele. Então, vamos lá, fazendo bem essa ressalva aí. Numa dessas, ele me contou que ele recebeu a visita do seu mentor Emmanuel e ele avisou a ele: Chico Xavier, você foi convidado a conversar com um comandante estelar, mas para isso eu vou precisar que você fique 48 horas no mínimo em jejum, porque caso contrário eu não vou conseguir te tirar do corpo pelo desdobramento perispiritual e te levar até ele, uma vez que ele se situa numa das luas do planeta Saturno. Vemos aí, inicialmente, pessoal, uma grande contradição. Quem acompanhou os programas anteriores verificou que o mesmo Geraldo Lemos fez, em pleno Congresso Nacional, a afirmação de que os chamados exilados de capela, que já é uma questão também bastante controversa, que no momento certo nós iremos abordar, teriam vindo em naves. Então, vejamos bem a contradição. Esses espíritos teriam vindo, segundo ele, de capela para a Terra em naves. Mas o Chico Xavier não precisou. Por quê?
Por que eles precisaram? Esses milhões de espíritos vieram em naves e o Chico Xavier foi em espírito. Porque quando o Espiritismo nos fala do processo da transmigração, né, o que dá para entender, segundo as instruções dos espíritos, é que esses espíritos, né, possivelmente, são encaminhados ou são meio que atraídos, né, a esses planetas com que mais se afinizam. Eles passam a se afinizar mais com um planeta que ele esteja mais adequado ao seu grau de evolução, ao seu grau de progresso alcançado. E os espíritos não falam desse deslocamento em naves. Inclusive, falam que os espíritos se deslocam com a velocidade do pensamento, né? Porque nada lhes obstrui a passagem, nada de material, né? Claro que dizem que os espíritos mais atrasados têm essa movimentação mais assim restrita, né? Mas que os espíritos mais adiantados podem percorrer os mundos com grande facilidade, né? E no caso aí dos espíritos de capela, né, que estariam reencarnados em capela, segundo essa tese, né, alguns seriam até bastante adiantados. Então, da mesma maneira, viriam, né, se locomoveriam em espírito, sem qualquer necessidade de alguma nave, né? Porque nave é para percorrer os espaços físicos, mas os espaços físicos, né, podem ser percorridos pelos espíritos sem maiores dificuldades. Não é isso que nós aprendemos? Então, parece haver uma mistura aí entre a ideia, né, da locomoção nossa, né, fisicamente falando, e misturando com a qual seria a locomoção ou a movimentação dos espíritos, que é diferente da nossa. Nós estamos atrelados a um corpo físico grosseiro, pesado, né? Que, inclusive, quando alcançamos aí o espaço sideral, acima da atmosfera terrestre, sem a utilização, por exemplo, de um traje especial, nós morreríamos em questão de segundos, né? Coisa que, obviamente, não acontece com os espíritos, porque eles não estão revestidos de um corpo físico, né? Então, percebemos que as realidades são bem diferentes. Então, vamos lá. Então, algo que nos parece muito contraditório nessas duas falas. Então, você fique de jejum, não se alimente de sólidos, apenas de líquidos, e daqui a 2 dias eu te busco à noite. E assim o Chico fez. Ele passou por um jejum de 48 horas, somente se alimentando de líquidos, se afastou também dos aborrecimentos, ficou em oração, e na noite aprazada, logo após o sono físico, ele saiu do corpo na companhia de Emmanuel, e Emmanuel o levou até o planeta Saturno. Outra estratégia que possivelmente o senhor Geraldinho se utiliza é justamente também de mencionar um espírito que para muitos do movimento espírita é respeitado, né, que é o do Emmanuel. Então, né, você pega uma figura respeitada na área mediúnica, que foi o Chico Xavier, e um outro espírito que ditou, através desse mesmo médium, uma série de livros. Então, você já passa a se utilizar de um argumento de autoridade. Quer dizer, a autoridade que essas duas pessoas têm em boa parte do movimento espírita. Então, isso já faz com que as pessoas que estejam assistindo já comecem a abdicar um pouco mais do senso crítico, porque, afinal, os nomes de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel estão sendo aí mencionados. Situando numa das luas de Saturno. Ele não me disse qual delas, mas ele viu, ao se aproximar dessa lua de Saturno,
Chico Xavier viu uma nave gigantesca. E, segundo ele me contou, essa nave era tão grande que ela rivalizava em tamanho com o próprio tamanho da Lua saturnina. Lembrando que Saturno tem dezenas de luas, né, de diferentes tamanhos. E, bem, o engraçado nisso tudo, engraçado no sentido de interessante, né, porque não estamos, não achamos graça nisso, né, é que mesmo com toda a capacidade que tem os nossos, hoje, telescópios espaciais e tudo mais, essas naves jamais foram avistadas, né? Já se investigou, inclusive, bastante o planeta Saturno, é um planeta pertencente ao nosso sistema solar, né? Já se tem bastante informação sobre ele, e quaisquer naves foram aí avistadas. E Emmanuel parecia que já conhecia o caminho, ele foi entrando na nave, e o Chico observou que a nave era uma nave mãe, porque estavam nos hangares dessa nave, internamente, centenas de pequenas outras naves, não é? E ali Chico, então, encontrou-se com esse ser extremamente evoluído, não é? E que era o comandante estelar desta nave-mãe. Bem, lembrando que o senhor Geraldinho, ele, como vocês vão poder ver, ele sempre foi um adepto das ideias da ufologia. Então, nada melhor, né, do que ele já se encontra tão convencido disso, que nada melhor do que arrebanhar a figura de Chico Xavier para essa tese toda, porque, obviamente, isso validaria as suas crenças, né? Pelo menos para boa parte da opinião pública, né? Seria aí você chamar um grande contingente de espíritas para começar a ter uma simpatia pela ufologia. É o que se deseja, né? É o que os ufólogos parece desejarem, que o contingente espírita, que é um contingente considerável, né, de pessoas, comece também a consumir as informações da ufologia, consumir as revistas, consumir os congressos, compartilhar das lives, das ideias, né? Então, isso comercialmente é muito interessante, né? Você arrebanhar aí milhões de pessoas para a sua causa. Vamos ver aqui o que vocês estão falando, né, para que a gente possa continuar. Mozart Rosa fala o seguinte: Arthur, essa sua colocação é extremamente coerente, ninguém repara nisso, porque em vida, Chico nunca falou sobre isso e fala justamente para apenas uma pessoa. Realmente é de estranhar, né? E não somos só nós que temos esse estranhamento. A Carmen Paz Barreto, pior, ele usa o nome de Chico Xavier, exatamente. Quem chegou aqui também é a Liliane Santos, ela que fala de Tramandaí. Boa noite, Liliane, uma satisfação tê-la aqui conosco. A Mônica Yosimura, se ele foi em espírito, para que a nave? Né? Exatamente. Né? Quer dizer, essa é uma incoerência. Chico Xavier conseguiu ir em espírito, mas os saturninos, que são considerados superiores, precisam de nave. O Espiritismo nos mostra que quanto mais elevado é o espírito, né, encarnado em mundos superiores, mais etéreo será o seu corpo. E, inclusive, na codificação, os espíritos nos dizem que a constituição corpórea desses espíritos encarnados nesses planetas é muito semelhante à do perispírito. Então, possivelmente, eles não precisam de naves. Mas o Chico Xavier foi em espírito. E os saturninos, que estão encarnados num planeta, segundo eles, muito mais, né, muito mais elevado que o nosso, né, de um desenvolvimento muito maior, precisam de nave. Vocês veem alguma coerência nessa tese?
né? Se alguém puder me explicar, eu realmente apreciaria bastante. Harmônica Alzimura, já assisti vários filmes com essa cena, exatamente, como nós temos alertado para vocês, né? Que a ficção científica, aliás, não só a ficção científica, mas os livros de realismo fantástico é que começaram com todo esse processo. Até então, ninguém se aventurava em falar em extraterrestres, né? Não havia essa concepção, tá? É claro que com o espiritismo se passou aí é o ineditismo do espiritismo, né? Se passou a falar em pluralidade dos mundos habitados. Sim, o espiritismo é vanguarda, né? Tem a vanguarda nesse processo. Mas, como nós temos sempre alertado, acreditar em pluralidade dos mundos habitados é uma coisa, né? Agora, acreditar nesses relatos, acreditar em descrição ou em descrições de como são esses habitantes, as condições de vida desses habitantes de outros planetas, aí uma outra coisa. Acreditar em disco voador, em contato, isso é uma outra fenomenologia que não pode ser confundida com o princípio da pluralidade dos mundos habitados. E a Sheila Siqueira diz justamente isso aqui, ó, espíritos extremamente evoluídos usando naves, não faz o menor sentido, né? A Luana Corograi também confirmando, essa das naves não dá, né? A Liliane também está lembrando aqui que o Geraldinho falou que o Chico e o Dr. Bezerra foram de capela, que desencadearam a guerra nuclear apertando os botões das armas. E Liliane, não sei se você reparou, ele fala que os dois, aliás, os três, o próprio Geraldinho se coloca como um dos tripulantes desse navio, né? Então, se eles estavam num navio, estavam num porta-aviões, isso indica que nesse planeta inexistente de Capela, porque Capela é um sistema que não possui planetas, né? O erro já começa daí. Então, nesse planeta inexistente, teria mar. Então, perceba, novamente, pessoas projetando a realidade terrena em outros planetas. Planetas esses que têm condições completamente diferentes de vida, né? Ou né? Uma natureza completamente diferente da nossa, e possivelmente de vida completamente diferente da nossa também. Porque uma vida parecida ou igual à nossa não conseguiria sobreviver nesses planetas. Né? Então, a coisa não encaixa em momento nenhum. A gente vê que são ideias da ficção, porque a ficção não tem compromisso com a verdade. Qualquer livro de ficção, de realismo fantástico, filme de ficção, quando você vai analisar, inclusive tem até sites sobre isso, vocês sabiam? Não sei se vocês sabiam. Tem sites em que as pessoas se divertem vendo as incoerências da ficção científica, dos filmes. Né? As incoerências científicas, as incoerências na história em si, alguns filmes contrariam as leis da física ou as leis da biologia. Né? Tem fóruns inteiros onde as pessoas assistem os filmes e depois vão lá, ó, no filme tal tem essa incoerência que no mundo real, né, não aconteceria. Né? Bem, então vamos lá, vamos continuar aqui, porque ainda tem muita coisa pela frente. E ele perguntou a Emmanuel, como que eu vou conversar com ele? E Emmanuel respondeu, você vai conversar com ele pelo pensamento. Não se usa a palavra falada aqui. E, de fato, eu perguntei a ele, mas, Chico, você... Mas isso é óbvio, né, pessoal? No mundo espiritual, a comunicação se dá pelo pensamento. Né? A palavra, né, a articulação de sons, ela é própria do nosso mundo físico. Os espíritos se comunicam mente a mente, né? É pelo pensamento, que é um atributo do espírito.
Então, não existe linguagem articulada. Nós precisamos da linguagem articulada porque, né, nós precisamos disso para nos comunicarmos, né? Não, até existe a telepatia, né, chamada de telegrafia humana, né, para Allan Kardec, para sermos aí fiéis à terminologia espírita, mas ela é ainda muito incipiente. Existem aí lampejos, né, da telegrafia humana. Não existe essa comunicação aberta, né, entre as pessoas como se dá no mundo espiritual. Então, vamos lá. Você conversou em português? Como é que foi? Olha, Geraldinho, ele falou comigo, eu não sei te explicar como, mas eu perguntava em português e ele me respondia pelo pensamento, tudo sem articular palavra, mas eu entendia perfeitamente o que ele me respondia. E uma das coisas que Chico Xavier perguntou a ele era exatamente qual era a função daquela nave e qual que era o posto que este comandante ocupava. E o comandante estelar explicou ao Chico que a nave era uma nave-mãe de uma frota estelar cujo objetivo era defender as fronteiras do sistema solar inteiro contra invasão de civilizações predatórias. Pessoal, por que eu estou mostrando essa parte para vocês? Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nada é por acaso, tá? Vocês vão saber exatamente, né? Inclusive, um de vocês aqui, que já não me lembro, né? Eu acho que foi a Mônica, que disse, né? Já assisti vários filmes com essa cena. E vocês irão ver daqui a pouquinho de onde vem toda essa concepção. Ele entrega. Tá? Então, por isso que eu estou passando isso daí, que parece que não tem, né? Parece que é uma coisa que não tem muito nem a ver com o espiritismo, a gente não, né? Mas é proposital, tá? Então, vamos lá. A terceira experiência de Chico Xavier, ele me contou que teve, tanto em Uberaba quanto em Pedro Leopoldo, um contato imediato com seres também muito bons, que, segundo ele, me descreveu, eu pedi a ele para me descrever como eles eram, e o Chico me disse que eles tinham aproximadamente essa tipologia alienígena descrita, não é? São seres muito baixos, de cerca de 1 metro de altura apenas, uma cabeça muito grande, bem maior do que as cabeças humanas, os olhos bastante grandes, e o Chico me falou, bastante amendoados, não é? E ele me explicou que eles têm esses olhos porque eles têm a capacidade mental, visual, de, ao mesmo tempo, diferente de nós, por exemplo, seres humanos, que com os nossos olhos a gente só vê o plano terrestre, não é? Esses seres não. Eles têm a capacidade visual de vislumbrar ao mesmo tempo todos os 7 planos terrestres. É algo também, primeiro, né? Essas descrições vêm também, né, do realismo fantástico e da ficção científica, né? Que mais ou menos, né? Eu já mostrei para vocês, né? Tem um vídeo só sobre isso, sobre as raças de ETs, que vêm todas essas raças foram criações da imaginação de, inclusive, pessoas que faziam revistas em quadrinhos. E a coisa foi avançando. E, inicialmente, nós provamos e mostramos para vocês, lá na década de 50, se dizia que os ETs tinham uma aparência de insetos ou pequenos seres aqui da Terra, né? Aracnídeos, artrópodes, enfim, né? Tudo que havia de pequeno, né? Abelha, aranha, escorpião, eles tornavam grande e diziam que eram extraterrestres, né? E aí, claro, que a coisa foi crescendo e aí começaram a
a descrever os ETs com uma aparência mais humanoide. E essa aí, né, acabou ficando quase como uma marca dos ETs, né? Baixinhos, um cabeção, o olho muito grande, o nariz pequeno, a boca pequena, né? Então, pessoal, isso aí é tudo reflexo, né, da imaginação, da fantasia que ficou impregnada no imaginário popular. As pessoas começaram, né, a imaginar isso, ter essa descrição, imaginar isso em função dos filmes, dos livros e tudo aquilo que eu já falei para vocês, né? É um condicionamento, né? Entender os extraterrestres com essa descrição aí. Vamos lá. Então, eles veem, ao mesmo tempo, eles veem... Outra coisa. Os olhos nada tem a ver com a visão no mundo espiritual, né? O espírito não vê com os olhos. Isso também os espíritos superiores nos explicam. A visão, ela se encontra em todo o ser, né? Então, mais uma vez, se os espíritos nos dizem que a organização física desses seres evoluídos em outros planetas se assemelha muito à nossa constituição espiritual, então não haveria nem a necessidade desses olhos, porque o ser consegue ver como um todo, né? Ao contrário, aqui do mundo físico, onde nós precisamos de olhos físicos, né, para visualizar a terceira dimensão, né, as dimensões que nós conseguimos conceber aqui no mundo físico. As trevas terrestres, o abismo, eles veem as sombras terrestres, eles veem aqui a nossa crosta planetária, veem também o umbral e veem os outros 3 planos superiores, o plano da ciência e das artes, o plano dos servidores de Jesus e o plano crístico. Tudo ao mesmo tempo eles são capazes de visualizar. E eles não têm narizes como nós, mas apenas 2 orifícios. Eles não têm também orelhas como nós, mas apenas orifícios. E a sua boca é bastante fina, não tem lábios, não tem dentes, porque eles não se alimentam das vísceras dos animais e também não se alimentam de alimentos sólidos. Aliás, é uma coisa estranha, né, de se conceber animais em mundos superiores, né? É algo que a gente ainda se encontra meio sem resposta, mas eu particularmente não vejo uma coerência, né, nisso daí. Mas, enfim, eu acho que é outra projeção também que nós fazemos no nosso mundo para tentar adivinhar, né, imaginar o que ocorre em outros mundos. Então, em mundos superiores, teríamos animais, para que eles existiriam, né? Qual seria a finalidade desses animais? Inclusive, nesses outros mundos, essa vida animal irracional também seria difícil de sobreviver, né? Então, é o que eu digo, há muito mais perguntas aí a serem feitas do que respostas. Como consequência, dentro dos seus corpos, eles não têm intestinos nem estômago. Eles têm um sistema excretor pela urina apenas e pela transpiração. E somente se alimentam de sólidos. Por isso que a boquinha deles é tão pequenininha, não é? Ele cometeu um ato falho ali. O que ele quis dizer é que eles só se alimentam de líquidos, né? E não de sólidos. Ele vai explicar isso mais adiante. Deixa eu ver se eu me lembro alguma outra curiosidade. Bom, eu já disse que eles têm cerca de 1 metro de altura, e o Chico também disse que os braços são muito alongados. Alguns deles têm 6 dedos, outros têm 5 dedos, como nós. São bastante magros, bastante finos e muito educados, muito cordiais. Numa visita que ele recebeu deles, ele perguntou a eles
o que tinha, que eles tinham mais gostado. Então, antes de ele chegar nessa parte aí, então veja que ele afirma que o Chico Xavier recebia visitas. Vocês perceberam, né? Dos extraterrestres. Então, percebam como, para eles, eu já disse aqui, já disse isso aqui anteriormente, como que esses extraterrestres percorrem distâncias incomensuráveis praticamente à toa, né? Porque eles percorrem essas distâncias todas para ficar fazendo visitas às pessoas, sendo que isso não vai trazer nenhum benefício, né? Não tem nenhuma vantagem nisso, não muda em nada. Fica igual vagalume, né? Trafegando ao redor da Terra e fazendo, segundo os próprios ufólogos, desenhos em plantações. Então, gente, a gente está de frente a uma descrição de uma civilização muito superior, mas que parece que não tem mais nada que fazer. A não ser ficar passeando aqui na Terra, que é um mundo pelo qual eles já passaram espiritualmente, né? Porque para os espíritos nos dizem que nós alcancemos mundos superiores, nós passamos por planetas primitivos, planetas de provas e expiações, né? Toda, né, uma série de mundos para alcançarmos os mundos felizes. Então, aqui não tem mais novidade para eles. Então, para que eles ficariam zanzando por aqui para visitar fulano, cicrano, para assustar o outro fulano, para, como ele mesmo disse, uma outra oportunidade, para capturar uma vaca, levar uma vaca embora, abduzir uma vaca? É uma contradição. Só que ele disse lá da captura da vaca, da abdução da vaca, que são ETs moralmente involuídos, né? Não tão evoluídos, são moralmente inferiores. Mas que moralidade inferior a essa que consegue se utilizar de tecnologias tão avançadas sem fazer mal a ninguém? Utilizemos da lógica. Se você der uma arma muito perigosa a uma pessoa boa, ela não vai fazer nada. No máximo, vai utilizar a arma para se defender. Agora, dê uma arma para uma pessoa extremamente má, cruel, que não tenha qualquer tipo de bem-querença pelos outros. O que ela vai fazer? Ela não vai usar a arma dela? Então, não dá para entender, né? Ele descreve que alguns seres conseguem chegar à Terra, são malévolos, têm uma tecnologia hiper mega avançada, mas não fazem mal a ninguém? Como que é isso? Então, pessoal, são furos de lógica, de racionalidade, que não dá para entender realmente, né? Que a gente pesca, é só ter um pouquinho de raciocínio. Bem, o Mozart Rosa está dizendo aqui o seguinte, deixa eu ver aqui. A Marlene, antes disso, né, a Marlene Oliveira disse o seguinte, né, recuperando já uma comunicação de vocês aqui anterior. Ela diz, Arnaldo Rocha, Wagner Gomes da Paixão ficaram de fora disso, quer dizer, ele contava tudo para o Geraldo, mas não contava para essas pessoas? Principalmente o Arnaldo Rocha, que era da mesma idade, né, praticamente do Chico Xavier, que conviveu com ele 40 anos aí. Nunca disse isso a um amigo dileto, né, que inclusive psicografava ao lado dele, enfim, essa coisa toda. O Mozart Rosa, né, dando uma informação que nós já demos aqui, né, porque nós mencionamos aí os livros do Lovecraft, né, mas ele está aqui relembrando muito bem, tudo veio da H.P. Lovecraft. Esse sim foi o criador de tudo, exatamente, que inclusive inspirou o Däniken, o autor, né, que nós analisamos,
eram os deuses astronautas, né? Se verificou aí, nós verificamos que foi desses livros, de 3 livros aí, que o Däniken se baseou para escrever aquele livro, né? Todos livros de realismo fantástico, não tem nada de científicos, não foram escritos com o intuito aí de descrever a verdade, né? Jacarandá falando, parece Ramatiz falando. A Carmen Paz Barreto dizendo, parabéns, deve desmascarar essas pessoas. Marlene Oliveira, até brincou aqui, acho que tem uma vaca perdida, né? A questão da vaca abduzida, né? Bem, então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Agora vocês estão sentados, né? Estão todos sentados? Então vamos ouvir isso daqui. Estado na face terrestre, e parece piada, mas não é verdadeiro isso. O Chico perguntou a eles o que eles tinham gostado mais aqui na face terrestre. E um deles disse ao Chico que havia gostado demais de experimentar um caldo de cana, que no planeta dele não existe, né? Novamente faz aquela parada para não dizer bobagens, né? O ET veio à Terra e provou caldo de cana. Então, se ele provou caldo de cana, então ele tem um organismo semelhante ao nosso, né? Tão embrutecido quanto o nosso, feito de uma matéria pesada como a nossa. Então, há uma contradição aí. Eu já disse a vocês, a maioria de vocês sabe, né? Novamente, que os habitantes de planetas mais evoluídos, né? De planetas que já constituem mundos felizes, mundos adiantados, têm uma constituição física próxima à dos espíritos, né? A sua constituição, a sua perispiritual. Como é que alguém com essa constituição etérea, fluídica, sutil, vai conseguir ingerir caldo de cana? Ficou faltando só o pastel, né? Quer dizer, o ET virou fã de caldo de cana. Daqui a pouco nós vamos ter ETs aí nas feiras das cidades, né? Onde se oferece lá caldo de cana e pastel. Realmente, pessoal, olha, é muito difícil. Eu faço todo um esforço para tentar ver a lógica desses relatos, mas não tem nenhuma. Em certos momentos, ele até fala coisas acertadas, óbvio, porque, né, tem que enfeitar o pavão com alguma coisa de espiritismo. Mas é mais ou menos como aquele pano úmido. Você torce e sai muito pouco. Sai muito pouco de verdadeiro espiritismo, né? Por quê? Porque se está misturando com a tal da ufologia. Que no dia 20 vocês vão ver, num estudo de caso, a que ponto pode levar uma pessoa. Nós estudaremos um caso aqui, que inclusive de um médium, que inclusive eu soube até 2 dias atrás, foi depois de eu ter anunciado a live, que tem aparecido naquele que é o canal mais visto entre os chamados canais espíritas, que é o tal do Espiritismo Raiz. O Espiritismo Raiz se apaixonou pelo médium, né? Gostou das fantasias, né? Que nós vamos analisar, inclusive, aqui no dia 20, e está agora divulgando, né, essas manifestações mediúnicas do médium, né? Então, a gente vê que a coisa está num crescendo, né? Porque a preocupação dessas pessoas não é com a verdade. Realmente o gosto dela é pelo sensacionalismo, porque é o sensacionalismo que vai que atrai as pessoas. E atraindo as pessoas, elas vão ter mais visualizações, vão ter mais
subscritos, enfim, acabando por isso se consubstanciando em mais dinheiro, né? Porque quanto mais visualizações você tiver, mais dinheiro o YouTube paga, né, para o dono do canal. Então vamos lá, continuando. Mas que tinha um sabor muito bom. Nós estamos vivendo uma transição planetária. Agora, interessante, né? Ele diz que o ET tem só os rins. Mas o que filtraria esse caldo de cana? Porque, na verdade, os rins têm essa capacidade de filtro também no nosso organismo, mas e o fígado? Eles não têm estômago? Ok, beleza, porque não consomem sólidos. Mas não teria um fígado, por exemplo, que também é um órgão super importante para filtrar as impurezas dos alimentos? E também tem toda uma... né, um fígado, na verdade, é uma glândula, né? A maior glândula que nós temos no nosso corpo humano, e que tem, inclusive, várias funções, né? Se é para salvar alguma coisa dos humanos extraterrestres, deixar o fígado de lado, eu acho que é também de uma grande incoerência, né? Mas vamos lá. Mas isso tudo, obviamente, né, pessoal, é uma fantasia, a gente só está agregando aí um pouco mais de racionalidade para esse tanto de imaginação desses relatos. Vamos lá. E como grande desafio dos tempos atuais, nós vamos, sim, passar à condição de mundo em regeneração. Como nós vimos desde o primeiro programa, na ufologia também um dos temas acessórios tem sido essa de atrelar a ideia de extraterrestres nos visitando a um tal período onde esses extraterrestres seriam como que necessários a nós, seres humanos. Então, o que o senhor Geraldo Lemos diz é que lá pelos idos de 2057, que seria aí o estopim dessa chamada transição planetária, nós faríamos contato direto com esses extraterrestres, como vocês verão aí, e eles nos ajudarão em muitas coisas, né? Então, se gosta muito de atrelar essa questão de transição planetária, o que já é um tanto estranha na maneira como que é divulgada, com a questão dos extraterrestres. Vejamos. Até 2057. Perceba que essa data, 2057, ela está muito atrelada ao lançamento do Livro dos Espíritos. Eles gostam de fazer essas previsões sempre atrelando as datas de uma maneira assim exata, né? Então, Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Então, a transição planetária tem que ser em 2057. Isso é bem característica do pensamento místico, né? Que acha que tem que ter sempre números exatos para as coisas, né? Ou então tem os chamados números cabalísticos, o 7, o 13, o 666, né? Ou então números exatos como esse, 100, 200, 300, né? E a gente sabe, né, pessoal, que essa é uma contagem nossa aqui do planeta Terra. É uma convenção humana, e que o universo não acompanha essas convenções, né? Por exemplo, passagem de cometa, né? Geralmente as passagens de cometa, ou então os choques de meteoros contra os planetas, não se dá, por exemplo, em datas específicas, né? Ou a visita de cometas, no caso, né? Não fazem esse ciclo de retorno, né, para serem visualizados em anos, em períodos de tempo exatos, 100 anos, 200 anos, né? Mas essas pessoas, né, como têm um pensamento muito místico, então gostam de utilizar esses números exatos para fazerem as suas previsões. E o Emmanuel, nesse momento, está encarnado na Terra? Está. Por revelação do próprio Chico Xavier, o Chico revelou que Emmanuel reencarnou no ano de 1999 e nasceu no ano 2000.
Então, vejam bem, a questão aqui vai ser a matemática. Então, essa possível reencarnação do Emanuel, que, aliás, a pronúncia correta é Emanuel, né? Porque nós falamos português, mas tudo bem, deixa isso para lá. Então, essa reencarnação do Espírito Emanuel se daria no ano 2000. Então, vamos lá, vamos acompanhar essa matemática aí. O próprio Eurípides, que morava com Chico, também relatou isso já de público, de modo que nós temos Emmanuel já com 21 anos de idade no interior do estado de São Paulo. Ele será, segundo Chico, médium de psicografia, e o Chico Xavier vai escrever através dele e será o mentor dele até o ano 2100. 2100, né? Bem, também ele não explicou, né? Mas vai ser mentor dele, então possivelmente também no mundo espiritual. Então troca assim, é assim que acontece? O espírito que se encontra acima de mim, né? Porque Emanuel é apresentado, pelo menos, né, como acima de Chico Xavier. Tanto é que ele dá ordens, né? Enfim, tem uma ascendência moral muito grande pelo Chico Xavier, em relação a Chico Xavier. Então, trocaram-se os papéis. E se ele nasceu em 2000, então, com 100 anos, ele vai estar vivo ainda. Então, é uma matemática um tanto estranha, né? Mas vamos lá. Eles vão inventando cada vez uma televisão mais moderna, mais espetacular, não é? Aqui já está falando das invenções, né, para o futuro. Cada vez mais nítida, com mais cores, mais interatividade. E sem querer, o Chico Xavier falou, na fábrica dos televisores, eles vão sintonizando ali as novas frequências, eles vão encontrar uma comunicação com eles, sem querer. Então, ele está prevendo aqui que no futuro os fabricantes lá das televisões vão estar fazendo alguns testes e, do nada, vão encontrar uma faixa de transmissão onde vão poder contactar os espíritos. Né? Quem viver, verá, né, pessoal? Vamos ver aí. E eles vão ficar muito espantados, vão dizer, mas como que vocês descobriram essa frequência? A gente está trabalhando nisso, isso é uma coisa nova. Da onde que vocês estão transmitindo nessa frequência? Eles vão ficar assim meio estupefatos, né? E do lado de lá eles vão responder, nós somos os habitantes da Terra, só que desencarnados, fora do corpo físico. Vocês estão, pela primeira vez, descobrindo cientificamente o mundo espiritual. Bem, a Teofana Guedes aqui, boa noite, Teofana, um prazer tê-la aqui conosco. Está perguntando se eu acho que o Emanuel do Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Emanuel do Chico Xavier. Obviamente que eu não acredito nisso, né? Descreio completamente dessa tese que é levantada por alguns aí. Tem uma coisa interessante que ficou aqui para trás, que algum de vocês falou, que agora não estou recordado, não estou achando aqui, que é essa memória prodigiosa do senhor Geraldo Lemos, porque ele lembra em detalhes tudo que o Chico Xavier disse a ele há 30, 40 anos atrás. Bem, se me perguntarem o que eu conversei ontem com alguém, eu não vou me recordar. Pode ser que eu que esteja com um problema aí de Alzheimer, memória fraca, porque realmente, né, é preciso ter uma memória aí de elefante para lembrar, né, de uma maneira tão minuciosa o que uma outra pessoa disse, né? Mas vamos lá, é outra coisa a se pensar. E a partir de meados dessa década, na década de 50, cada um de nossas famílias, o Chico falou, vai ter
esse aparelho pregado na parede, através do qual nós vamos poder nos comunicar com os nossos entes queridos já desencarnados. Pessoal, a questão não é a possibilidade ou não, né, de termos essa comunicação com os desencarnados. O que possivelmente ocorre ainda é uma imaturidade de boa parcela da população encarnada em encarar, né, isso como um fato, né? As coisas não se processam dessa maneira. Deus é tão misericordioso, é tão sábio, que mesmo uma realidade como essa, da vida, além da vida, né, da imortalidade, ela só aos poucos vai efetivamente sendo aceita, né? Uma ideia, ela por vezes demora mesmo a pegar, digamos assim, mais ou menos como aconteceu com as próprias ideias do cristianismo. Elas demoraram aí muitas, centenas e centenas de anos para serem mais amplamente aceitas. Então, a mesma coisa vai se dar com a imortalidade da alma. Não vai ser, possivelmente, essa tal televisão aí, não vai... Pode ser que algum dia, muito mais lá para frente, se tenha algo aí parecido, ou não, né? Mas não será isso, não vai ser certamente através desse meio que as pessoas vão se convencer da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos. E nós vamos poder nos comunicar com eles em nossas próprias casas, nossos pais, nossos avós, até mesmo os nossos filhos que partirem, né? Imagina que mudança. A humanidade vai deixar de sofrer com a morte, porque... É até razoável, pessoal, que todos nós tenhamos a vontade de que as coisas sejam diferentes, tá? Não há mal nenhum nisso, né? Todos nós projetamos um mundo melhor, perfeito, onde a morte seja realmente vista de uma outra maneira. Claro que nós até podemos projetar isso, mas para um futuro muitíssimo distante, né? Infelizmente, no nosso planeta há uma predominância muito grande do desconhecimento, da ignorância. Moralmente, não estamos avançados o suficiente para que isso seja encarado de uma maneira honesta, né? De uma maneira saudável, né? Muita gente com uma televisão como essa se apegaria ainda mais aos desencarnados, perceberam? Uma mãe que pudesse ter um contato com um filho através de uma televisão não deixaria esse filho em paz. Por mais que aquilo fosse o consolo para ela, em vez do filho, já no mundo espiritual, né, dar prosseguimento à sua etapa de progresso, ao seu momento ali de estudos, de trabalho, né, que possivelmente ocorre no mundo espiritual, teria que ficar toda hora, né, sintonizando com a mãe ali. Enquanto a gente sabe que um espírito, para ele progredir, ele tem que, muitas das vezes, se desapegar das coisas do mundo terreno. E até mesmo que provisoriamente, daqueles que ele deixou para trás. Claro que volta e meia nós sabemos que os espíritos, né, não deixam para trás, né, contactam, se aproximam mais mentalmente pelo pensamento com os seus entes queridos. Mas ele não pode ficar só nisso, porque isso lhe atrasa o desenvolvimento. Porque o mundo espiritual já lhes revela e desvela toda uma realidade que ele tem que acompanhar. Não pode ficar preso às coisas aqui da Terra, né? Claro que Deus permite, o amor liga as pessoas, né? Os laços que nos prendem aos nossos entes queridos não se partem. Mas nós não podemos entender que, né, esse tipo de coisa que ele está descrevendo aí, que vai ser maravilhoso, efetivamente vai ser útil e benfazejo, principalmente para os espíritos e também para nós encarnados, né? Que ficaríamos ainda
muito que mentalmente, né, ligados a esses nossos entes queridos que foram na nossa frente, né? Então é um mundo idílico, é um mundo bom, mas que também não poderia funcionar dessa maneira, né? Então vamos lá. Continuando aqui. A morte vai deixar de existir como separação perene, vai ser simplesmente uma mudança de plano, assim como eu estou conversando com vocês aí em Recife, no Piauí, nós teremos aí a cura de todas as doenças do corpo físico, a medicina avançará a passos largos, não é? Teremos o contato com os extraterrestres, que vão trazer para nós conquistas científicas, segundo Chico, inimagináveis. Ok, primeiro, é óbvio que daqui a alguns anos, né, isso a gente constata aí, tem constatado até na nossa própria vivência como cidadãos, que a medicina, a ciência, vem progredindo a passos largos, né? Quem é da minha geração, que não tinha computador, não tinha celular, viu isso claramente, né? E a maioria de vocês também. Isso é óbvio que vai continuar acontecendo. O problema aí é que ele diz, né, como vocês puderam ver, que são os extraterrestres que vão começar a interferir nesse nosso progresso. Quer dizer, qual será o mérito de nós encarnados, sendo que, na verdade, vai ser tudo ensinado pelos extraterrestres? Então, vamos ficar de braços cruzados? Não vai ter mais investigação científica, não vai ter mais pesquisa, não vai ter mais esforço de ninguém, porque os extraterrestres estariam fazendo essa ingerência no nosso mundo. E já fizemos esse comentário. Se até os espíritos superiores dizem que não tem como função adiantar nada para nós, porque esse tem que ser mérito nosso, muito menos espíritos encarnados em mundos infinitamente superiores fariam algo assim, né, pessoal? Então, algo completamente ilógico, irracional e também antidoutrinário. Né? Então, nós já ganhamos esse crédito quando nós passamos o dia 21 de julho de 2019 sem guerra nuclear, sem nos exterminar, coletivamente falando, nós ganhamos um crédito espiritual. E o próprio Chico me disse, se a gente vencesse esse prazo, e nós vencemos, sem guerra nuclear, que Jesus... Mas o engano, quem está acompanhando o noticiário da guerra de Rússia e Ucrânia sabe que os especialistas militares têm afirmado que nós nunca estivemos tão perto de um conflito com armas nucleares do que agora. E nós estamos em 2023. Ele fala que 2019 já passou, e tendo passado, nós não teríamos, então, não correríamos mais esse risco. Mas esse risco está aí, pessoal. Claro que nós não torcemos para que ocorra um conflito nessas proporções. Mas não está completamente afastado, como ele diz, né? Nós estamos aí num momento em que existe um grande risco, né, de conflitos com o uso de armas nucleares. Isso tem sido dito, inclusive, de maneira reiterada pelo presidente da Rússia. E também, mais recentemente, pelo ditador da Coreia do Norte. Autorizaria, a partir daí, o contato mais próximo com as civilizações extraterrestres. A humanidade terrestre faria, então, por merecer esse contato. Então, ele atrela esse merecimento ao fato de não ter havido uma guerra nuclear. É também um pensamento muito simplório, né? Porque o fato de não termos tido uma guerra nuclear não quer dizer que nós estejamos merecendo alguma coisa desse nível, desse naipe, como se diz, né? Não tem nada a ver, é apenas um detalhe. Mesmo porque se nós tivermos uma guerra nuclear, não vai ter amanhã, que a Terra vai ser completamente destruída.
é possível que muito pouca gente ou ninguém sobreviva, né? Então, não é pelo fato de nós não ter tido uma guerra nuclear é que nos faz maravilhosos ao ponto de podermos ter contato com seres tão superiores, se é que eles existem e se é que eles têm a capacidade, né, e o interesse de se comunicar conosco, como nós temos visto aí nos nossos estudos, né? Então vamos lá. Manda a Terra, que é um planeta de expiação e de provas, e ele comanda um planeta primitivo que chama-se Quiron, em outro sistema planetário, e que está recebendo os degredados da Terra desde a Segunda Guerra Mundial. Que o degredo dos espíritos retardatários da Terra começou a se processar a partir da Segunda Guerra Mundial. Bem, primeiro detalhe, ele cria um planeta chamado Quiron, ou Quiron. Inclusive, já existe um asteroide, né, que é interessante esse asteroide, porque ele tem características, ao mesmo tempo, de cometa, né? Já existe, né? Já foi dado o nome de Quiron a esse cometa, né? Então, não sei de onde ele tirou esse nome, né? Porque não foi da astronomia, porque não se deu nome a nenhum planeta de Quiron. E se acelerou bastante a partir de 2019, conforme o Chico nos havia falado. E esse planeta Quiron é um planeta primitivo. Eu perguntei como que é a vida lá, Chico. Olha, ela é muito semelhante à Terra. E aí que nós vamos entrar com um estudo, inclusive, que já fizemos, né? Assim que esse vídeo for ao ar, e assim que for possível, né, que o YouTube permitir, nós colocaremos um link aqui que vai aparecer na tela de 2 estudos que nós já fizemos sobre essa questão do Quiron, né? Já fizemos estudos especificamente sobre essa questão de Quiron aí, que vocês, para quem não assistiu, vai poder, então, assistir. Então, vamos ver o que ele vai falar, e eu vou entrar aqui com um slide que vai, assim, resumir um pouco a questão. Os corpos físicos lá têm uma certa diferença, porque a humanidade de Quiron, ou Quiron, como queiram, ela ainda vive nas cavernas, né? Então, cavernas, atentem bem, cavernas, é um planeta parecido com o nosso, vão estar anotando aí. São seres quase que primatas ainda. Primatas não, mas digo, dos primeiros habitantes Homo sapiens sapiens, né? Bastante rudes. Mas os animais de lá são semelhantes aos nossos. Os peixes, existem animais, peixes, oceanos, existem terras. A temperatura e pressão semelhante à nossa. Existe a atmosfera semelhante à nossa. Mas o Chico falou, há uma atmosfera semelhante. Uma grande diferença. Quiron, embora seja um planeta rochoso, ele é muito maior do que a Terra. Então, hoje a gente sabe a classificação pela astronomia, né? É uma super Terra. Bem, então vamos lá. Vamos apresentar a vocês aqui. Eu vou agora colocar aqui os slides. Então, aí. Bem, vamos assim, sucintamente, né, só para aproveitar a fala dele, eu já falei sobre isso de maneira mais detalhada em outros vídeos, que eu vou colocar o link aí para vocês, mas vocês também podem achar por conta própria aqui mesmo no canal, né? Mas vamos resumir. Ele, né, diz que é uma super terra, um super planeta, né? Segundo a ciência, a ciência nos diz, né, que essas superterras ou superplanetas têm tamanhos diferentes, né, em relação à Terra, né, que são muito maiores. Segundo a fala atribuída a Chico Xavier, isso bate, né? Segundo ele ali, Chico Xavier teria dito isso,
Mas vamos lá, então, vamos lá. Só que, segundo a ciência, há algumas só semelhanças entre essas superterras e o planeta Terra. Só que, segundo a fala atribuída a Chico Xavier, é tudo muito semelhante. Vocês puderam ver aí, né? Os homens vivem, os seres lá vivem nas cavernas, tem animais, tem peixes, tem pássaro. Então, já não está batendo com o estudo que a ciência já tem das superterras. Segundo a ciência, a temperatura nessa superterra varia conforme o lado, né, em que elas estejam em relação à estrela mais próxima. Mas, segundo a fala atribuída a Chico Xavier, essa temperatura seria semelhante à da Terra. Eu explico bem isso lá no outro estudo. Segundo a ciência, a pressão atmosférica nessas superterras é muito maior, tá? Ao ponto de, por exemplo, tudo ser muito achatado, né? Que se houvesse seres lá, eles seriam seres muito menores, porque a pressão faria com que houvesse a impossibilidade até de crescimento dessas criaturas. No entanto, segundo a fala atribuída pelo senhor Geraldo Lemos a Francisco Cândido Xavier, essa superterra teria a mesma pressão que a nossa. Na superterra, segundo as ciências, tem água, alguns podem ter água em abundância, mas segundo a fala atribuída a Chico Xavier, a água é abundante, pelo menos nessa superterra que ele se refere. Então, tem alguma coisa aí de semelhante. Segundo a ciência, não se sabe se há chuvas como as nossas, né? Se realmente, se essa água realmente ela se evapora, provocando aí as nuvens, não se sabe ainda. Mas, segundo a fala atribuída a Chico Xavier, chove lá como chove aqui. Segundo a ciência, a vegetação lá é muitíssimo pouco provável que exista. Mas, segundo a fala atribuída a Chico Xavier, existe vegetação em abundância, árvores, campos, bosques. Quer dizer, novamente, a incapacidade nossa de entender a vida em outros mundos, e aí a gente começa a projetar e achar que tudo é parecido. Segundo as ciências, animais, se houverem, não teriam como ser semelhantes aos nossos, até mesmo pelas condições do planeta. A pressão, por exemplo, é um desses fatores, a questão dos gases, enfim, né, da constituição do solo, uma série de fatores que impossibilitariam que lá houvessem animais como os nossos. Mas, segundo a fala atribuída a Chico Xavier, existem animais como os nossos, como vocês aí puderam ver. Ok? Bem, era só isso, só para que não passasse aí completamente, né, estivesse fora não ficasse de fora aí da nossa Então, análise. essa pandemia aí tem a sua razão de ser. Então, eles estão sendo levados, não todo mundo que desencarna, é óbvio, né? O próprio Kardec explica isso. Às vezes, a próprio choque da desencarnação faz a pessoa acordar para a espiritualidade e ela não precisa ser degradada. Gente, mas não foi só a pandemia, não é a pandemia apenas que causa o desencarne das pessoas. Então, ele percebe que ele atrela a questão da pandemia às pessoas despertarem no mundo espiritual, mas a morte nem sempre desperta a pessoa. E não existe diferença da morte ocasionada pelo vírus do que qualquer outro tipo de morte. Então, também não conseguimos ver aí, né, a correlação que ele faz, né, do vírus da Covid com as pessoas despertarem, as pessoas mudarem, enfim, né, tudo isso que vocês ouviram aí. Lembrando que essas duas pessoas que estão aí, além de se dizerem espíritas, elas também se dizem interessadas e estudiosas em ufologia, tá? Então, esse bate-papo aí que vocês viram demonstra, mais uma vez, o quanto a ufologia
tem adentrado o nosso meio, fazendo com que as pessoas façam essas misturas todas com o espiritismo e o resultado, né, vocês têm visto aí. Muita gente fala sobre exatamente, estão falando sobre esses seres guardando o nosso sistema. Eles também estariam ajudando a humanidade de alguma forma com relação à vacina nesse momento de pandemia? Então, ó, é que o som não está muito bom, então vou repetir. Ele está perguntando se os extraterrestres estariam, de alguma forma, influenciando na questão da pandemia, de vacina, né? Tudo que gira em torno da pandemia. Vamos ver agora a resposta. Não tenho dúvida alguma. Não tenho dúvida alguma. Eu mesmo tive um desdobramento espiritual em março do ano passado. Pessoal, essa é uma outra questão que nós reservaremos uma live só para tratar a respeito. Hoje em dia, todo aquele que quer reforçar uma tese, defender uma tese, o que eles fazem? Comecem a reparar. Quem não reparou ainda? Eles começam com esse argumento. Ah, não, mas eu fiz uma projeção astral, eu saí do corpo e vi, eu saí do corpo e vivenciei, eu saí do corpo e estive lá. Essa é a nova estratégia, né? Todo mundo está saindo do corpo agora, numa facilidade incrível, voltando, lembram de tudo, é uma coisa, né? Então, prestem bem atenção. Quando querem defender uma teoria esdrúxula, eles sempre dão, né? A grande maioria das vezes dão esse argumento aí, né? Utilizam esse argumento. Não, eu saí do corpo e vi, escutei, presenciei, toquei, enfim, tudo mais. Passado, vejam só, março do ano passado, março de 2020, que eu fui levado a um ambiente estranho para mim, eu sabia que era no plano espiritual terrestre, mas era um ambiente que tinha vários pesquisadores, seres diferentes dos nossos. Então, se são seres diferentes dos nossos, ele estava falando com os tais dos ETs, né? Então, isso foi ao encontro no mundo espiritual com os ETs. Então, uma hora o ET vem aqui e toma caldo de cana. Outra hora o ET habita o mundo espiritual. Não dá para entender, né? Cada hora o ET se encaixa numa teoria diferente, né? Muito esquisito isso daí. O ET é capaz de abduzir uma vaca, tomar caldo de cana, e outra hora ele vive no mundo etéreo, né? No mundo espiritual. Está na hora de definirem bem, né? Quem são esses ETs aí. Médicos, enfermeiros, e todos eles em objetos de pesquisa extraordinários que escapa à minha compreensão, né? Tipo, uma forma de comparação seriam aqueles microscópios eletrônicos imensos, né? E eu me lembro de ver mecanismos em 3D de projeção de imagens, de sequenciamento de DNA, de genes, uma coisa que eu não compreendo, porque não é a minha área. E um desses sai dessa pesquisa, eu estava sentado observando, ele sai dessa pesquisa, se dirige a mim, abaixa-se e fala no meu ouvido várias vezes a palavra que eu não sabia o que era em março de 2020. AstraZeneca, várias vezes. Então, eu acredito sim. Então, vejam aí, né, pessoal? Né, realmente, a Fernanda Linhares faz um comentário aqui interessante. Estou tendo a impressão de que o Geraldo é o mais privilegiado da humanidade. Realmente, só ele tem acesso a essas coisas, né? Quer dizer, é uma pessoa que deve se julgar um grande missionário, né? Porque tem as informações aí privilegiadas, encontro com o ET diz que fez a vacina e dá o bizu para ele de que vai ser a vacina salvadora, é a AstraZeneca. Inclusive, a vacina salvadora é coisíssima nenhuma, né? Porque, na verdade, das vacinas todas que mais têm sofrido críticas, né, das autoridades de saúde e
de vários países tem sido justamente a AstraZeneca. Em alguns países, ela foi, inclusive, chegou a ser suspensa e teve lá a sua fórmula, né, a sua constituição lá modificada para que voltasse a ser comercializada. Então, parece que o ET lá não fez o seu trabalho direitinho, porque ele fez das vacinas a pior delas, né, que mais tem dado problema, né, enfim, causado aí uma série de dúvidas em relação à sua eficácia. Que nós recebemos a ajuda deles. O Chico me pedia, quando eu vinha de Belo Horizonte a Uberaba, para levar aquelas fitas de videocassete com aquela série Jornada nas Estrelas. Ele gostava muito de ver aquilo. E é aí que eu falei que ele iria se entregar. Então, né, ele disse que o Chico Xavier gostava, né, também de assistir isso tudo e tudo mais, porque daí ele pode encaixar a história, vejam bem. Eu via com ele, porque eu sou tracker, né? Sempre, desde criança, eu sempre fui fã número 1 da Jornada nas Estrelas. E tá explicado. Então, quando nós chegamos aqui e dizemos da influência na cabeça das pessoas, dos filmes, né, mais atualmente, e da literatura, nós não estamos exagerando. Por que ele fez todas aquelas descrições lá no início de confederação estelar, né, de guerra entre os mundos e tudo mais? Naves, mãe... Porque isso tudo veio da série que ele admitiu gostar desde criança. A vontade é tanta, o imaginário dele está tão corrompido por achar que isso possa ser uma realidade perfeita, que ele começa, então, a projetar aquilo, né, de certa forma, conscientemente ou não, ou pode ser apenas né, mas, de qualquer forma, está entregue ali. Né? Quer dizer, a gente vê claramente, né, que essas pessoas retiram esses relatos da ficção científica. A gente via aquilo com muito interesse, e uma vez o Chico falou comigo assim: Geraldinho, você acha que esse Gene Roddenberry, que ele inventou tudo isso da cabeça dele? Não, senhor. Ele veio de lá. Ele é um espírito que veio para a Terra, mas a origem dele é de lá. Veja o seguinte, ele foi, assim, esperto dessa vez, porque ele possivelmente sabe, né, que a grande constatação em relação à ufologia é justamente essa que nós estamos passando para vocês, tá? Eu não criei nada na realidade. Eu cheguei às mesmas conclusões, mas fui vendo também que outros críticos à ufologia, né, têm justamente como base essa tese, né, da influência, né, da ficção científica, do realismo fantástico, etc. Então, ele, para defender o seu lado, passa, então, a utilizar, né, desse argumento de que essas pessoas que produzem ficção científica são a reencarnação de ET. E que estariam ali, de certa forma, se lembrando de como são as coisas, né, nesses planetas, nesses mundos, e trazendo para a realidade. Então, é uma forma de defesa, né, que ele encontrou, né, infelizmente, se utilizando de um princípio do espiritismo, que é a reencarnação, né, e da pluralidade dos mundos habitados. Então, veja como que essas pessoas são engenhosas. Elas se utilizam de coisas que nós acreditamos para defenderem ideias absurdas ou fatos absurdos, né? Tal como fazem em relação aos discos voadores, da comunicação dos extraterrestres, né? Obrigando a pessoa a acreditar, porque o espiritismo tem como princípio a pluralidade dos mundos habitados. Conhece tudo isso. Aí eu falei com ele, mas Chico, isso tudo existe, esses seres diferentes na morfologia, como se apresentam no Jornada nas Estrelas, né?
E ele falou assim, exatamente, existem todos esses seres de diferentes morfologias. Dever de casa para vocês. Procure na internet, coloque assim, raças de ETs Star Trek, ou Jornada nas Estrelas. Aí vocês vão conhecer todos esses... Aí, ó, vocês vão ter a oportunidade de saberem como é que são esses ETs, porque ele está dizendo que esse povo todo existe, né? Então, vão tirar todas as curiosidades de vocês aí. Diferentes corpos, diferentes ambientes de vida. E existem também essas guerras desses impérios e dessas federações estelares. Aí, ó. Então, ele está confirmando, né, de que essa concepção de guerras estelares é de Star Trek. E para defender essa posição, para não ficar, né, para as pessoas não perceberem que ele tirou de lá, ele começa a dizer que o cara que criou isso era um ET, né, um ET reencarnado. Elas também existem. As civilizações extraterrestres do bem formam federações intergalácticas do bem, enquanto as civilizações extraterrestres do mal, que ainda não evoluíram na moral e na ética cristãs, do amor e da fraternidade, eles constituem verdadeiros impérios estelares do mal. E por isso há essa necessidade de defesa de uns contra os outros. Tá, e a Terra estaria fora disso por quê? O que torna a Terra diferente? Onde é que estão? Cadê os ETs aí invadindo a Terra? Onde é que a Terra se coloca aí nessa guerra toda? Por que é só lá que existem as invasões, as guerras, os conflitos entre as civilizações interplanetárias e a Terra está de fora? Não dá para entender. Para que não haja abuso de autoridade ou de presença. Nós vamos caminhar passos largos a partir de agora e começando em 2019 até 2057, porque o Chico revela que Emmanuel, isso foi falado no programa Pinga Fogo, que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Mas... Vocês ouviram bem. Está bem claro, o planeta Terra será um mundo regenerado em 2057. Porque mais recentemente eles andaram dando uma outra versão, que é a partir de 2057. Então está bem claro aí. Então, pessoal, é razoável que a gente acreditar, né, que aí em 35 anos, né, 34 anos, 35 anos, nós seremos um planeta, um mundo regenerado? Mas que milagre será esse? Nós estamos ainda às voltas com guerras fratricidas, gente morrendo, indivíduos entrando em creches, matando crianças com requintes de crueldade, e em 35 anos, como o que vai acontecer para que a Terra dê esse salto tão grande evolutivo? Nós, em algum momento, vemos algo assim, da moralidade humana melhorar tão vertiginosamente em tão pouco tempo? Então, pessoal, né, esperamos estar encarnados até lá, né, para rir disso tudo. Assim como rimos em 2019, né? Escrevemos um artigo lá atrás, dizendo que não seria em 2019, não foi. E hoje afirmamos também que não será em 2057. Quem não viu ainda os nossos vídeos, né, não será em 2057 no canal, nós desenvolvemos justamente esse assunto. Vamos lá. Para que isso aconteça, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o aceleramento do concurso dessa transformação. Então, nós veremos um avanço significativo da ciência, da medicina, da comunicação, não é?
E nós já estamos nesse limiar, nós já estamos nessa aurora. Não adianta nada isso avançar, né, pessoal, se a moral não avançar junto. Tecnologicamente, né, ou, enfim, o desenvolvimento da inteligência, a gente sabe que que ocorre. O problema é que a moral não tem acompanhado na mesma velocidade, né? Então, achar que desenvolvimento intelectual tão somente vai fazer com que a humanidade atinja esse nível não faz o menor sentido. É claro que nós sabemos que a inteligência faculta o progresso moral, né? Mas geralmente nós estamos desnivelados. A ciência tem avançado e a moral, né? A inteligência tem avançado, mas a moral não tem acompanhado nesse mesmo passo. Então é muito pouco provável que em 30 e poucos anos tenhamos uma humanidade moralmente tão melhor assim, né? Como ele projeta. Então vejam, os paradigmas todos do materialismo ruirão para que em pouco tempo aí, em meados desse século XXI, a Terra ingresse numa nova era de fraternidade, de evolução, de paz, de equilíbrio, de respeito mútuo, de comunhão pacífica, de desenvolvimento da sabedoria e do conhecimento em patamares jamais imaginados. É para esse novo mundo que nós caminhamos. Não podemos ser pessimistas. Nós não podemos ser pessimistas, né? Tem é um argumento também para convencer as pessoas, né? A questão não é ser pessimista, é ser realista, né? É não cair numa tese, não acreditar numa tese que não faz o menor sentido, porque tal coisa, tal fenômeno nunca ocorreu na face da Terra. A gente teve já muitos avanços, inclusive no campo moral, sim, mas isso levou centenas e centenas e centenas de anos. Não será em 30 e poucos anos que isso vai se dar. A natureza não dá saltos. Inclusive, né, o que a gente tem visto aí é uma sociedade atualmente em crise, né, com valores sendo contestados, né, a moralidade, o bom comportamento sendo, inclusive, rechaçados por alguns, né, ainda a manutenção de vários regimes autoritários, defesa de ideologias ainda cruéis, que fizeram a glória de diversos ditadores no passado, ainda estão presentes em vários países do mundo. Claro que isso tudo um dia vai cair, mas em 30 e poucos anos é muito difícil que todos esses complexos problemas que nós vivemos na Terra sejam solucionados. Então, não é ser pessimista, é ser minimamente realista. Se nós pararmos de ver televisão, por exemplo, nós mudamos o nosso conceito. A televisão, ultimamente, tem sido feito um grande mal à humanidade, uma vez que ela só enfoca o lado negativo das ocorrências. Nós sabemos, né, que certos programas de televisão têm um conteúdo muito pernicioso, que só é voltado para as notícias ruins, para a violência e tudo mais. Mas, gente, também não é só isso, não é só desligar a televisão que vai resolver os nossos problemas. Pode ser uma das coisas, né, se as pessoas se dedicarem a ver programas melhores, até aí nós concordamos. Mas é uma solução um tanto simplória, simplista demais, né? Não vai ser só desligando a televisão. Talvez você tenha falado isso para manter as pessoas mais desinformadas, né? Ou menos atentas. Não é só isso. Existem bons programas na televisão. São são menores, né? São assim, em menos quantidade, mas não vai ser. Engraçado, né? Ele, ao mesmo tempo, diz que a televisão do futuro vai ser maravilhosa, e agora pede para a gente não assistir televisão. Se ninguém assistir televisão, não vai ter televisão no futuro. Não vão fabricar mais, porque as pessoas vão deixar de ver televisão. Olha o contrassenso aí novamente, né? Enfim, a humanidade, nós vamos melhorar a partir de uma série de fatores.
né? Tem gente que acha que é só fazendo uma coisinha boba como essa que vai tudo se modificar. Não, a coisa é muito, mas muito mais complexa. Tanto é complexa que não se resolveu até hoje, né? Continuamos vivendo aí, padecendo de problemas já seculares que não foram ainda resolvidos. Quando, na vida real, nós temos tido progressos inimagináveis. Até domingo nós temos palestra aqui no canal da UF Piauí, né, sobre o tema ufologia e espiritualidade. Aí, ó, anunciando o programa Ufologia e Espiritualidade, né? Lá no canal deles lá. Então, mais um exemplo aí de pessoas como as que mostramos aqui, né? Do Luiz Ricardo Guedo, né? Que teve programa aí Ufologia e Espiritismo durante 27 anos. Esses aí agora, o senhor Geraldinho defendendo suas teses ufológicas dentro do Espiritismo. Bem, esse é o... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, está bem no finalzinho. Ok? Então, eu me despeço de tudo, deixando boa noite e torcendo para que em um outro momento futuro nós possamos ouvir mais do nosso amigo, do nosso palestrante, que nos traz grandes informações. E vai haver mais convite, viu? Se prepare, viu, Geraldo? Muito obrigado, gente. Vimos aí a animação aí dos nossos amigos, né? Com essas coisas, né, pessoal? Graças a Deus, né? Vocês aqui que nos assistem nesse momento já estão vacinados contra essa postura, contra essas pseudo-revelações, né? O nosso objetivo é atingir mais gente, né? Principalmente os que não ainda atentaram para esse estado de coisas. É por isso que nós estamos fazendo esses programas, para que chegue ao maior número de pessoas, e principalmente aquelas que estão caindo nesse verdadeiro, desculpe o termo, conto do vigário, essas histórias da carochinha, que quando são minimamente analisadas, à luz da doutrina espírita, à luz da razão, à luz da mais simplória lógica, caem completamente por terra. E são vistas aí no meio espírita como, né, ou parte do meio espírita como, né, grandes revelações, como coisas assim estupendas, maravilhosas, super a ver com o espiritismo. É isso que nos preocupa e é isso que nos entristece, pessoal, infelizmente. Bem, vamos ver aqui os recados de vocês para nós, então, chegarmos ao fim da nossa live de hoje. Vamos ver aqui. Bem, tem algumas coisas que é bom a gente não colocar, né? Alguns comentários um pouco mais fortes, até para preservar aí quem fez os comentários, né? Mas concordamos, tá? Só vamos evitar aqui de colocar, porque alguns têm uns termos um pouco mais pesados. Sheila Siqueira, né? Não concordando realmente com essa questão de planeta Terra regenerado em 2057. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas em relação se Chico falou, se não falou. De qualquer forma, pessoal, a gente tem que analisar justamente sobre o prisma da doutrina e se faz sentido. Se o Chico falou, se não falou, se Emmanuel falou, isso para o verdadeiro espírita é de somenos importância. Porque se falaram, estão completamente equivocados, né? Até que se prove o contrário, né? E até agora nada disso, né, se apresentou como verdadeiro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Bem, a Liliane Santos dizendo, teve um estudo do Haroldo que diz que a regeneração na Terra só para bem mais de 1000 anos, pelo andar da carruagem. É algo muito mais crível do que essa de 2057, realmente, né? Só que eu acho que alguns divulgadores têm dado muita ênfase a essa questão de transição planetária. Não acho que nós devamos aí dar muito espaço a previsões para o futuro. O futuro só a Deus pertence, como bem diz o ditado popular. Não temos que estar especulando em relação a isso. O que nós devemos estar preocupados é com a nossa melhora, né?
Porque se é para nós habitarmos, irmos para um mundo melhores que a Terra, se nós nos melhorarmos hoje, digamos assim, né, uma figura aí de linguagem, nós já poderemos habitar esses outros planetas nas próximas reencarnações. Não precisamos esperar a Terra estar regenerada para isso, né? Não precisamos, um não precisa esperar pelo outro. O desenvolvimento é inteiramente individual e não coletivo. Marlene de Oliveira, dizendo que Chico Xavier não previu data, apenas disse que poderia ser. Realmente, ele não parece ter asseverado realmente dessa maneira, né? Fernanda Linhares, lembrando que o programa Pinga Fogo foi um marco, um evento, vale a pena assistir na íntegra, aos poucos, lógico, pois é muito longo. Mas, claro, né, sempre com senso crítico aí bem ligado, né? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Bem, acredito que, né, o pessoal aqui agradecendo bastante, né? Dizendo que gostaram, nós aqui agradecemos aí a presença de vocês e nos vemos muito brevemente, né? Já temos uma live marcada para o dia 20, onde nós faremos esse estudo de caso de fascinação, tendo aí como sempre o cerne da questão as ideias da ufologia, né? Nós temos visto aí que essas ideias têm sido muitíssimo divulgadas e alguns médiuns aí se utilizado dessas informações como sendo verdadeiras, né? Então, a gente pode ali verificar que existe um componente espiritual interessado que essas fantasias sejam propagadas, né? Ou propagandeadas, né? Se utilizando de médiuns, né? Insensatos ou com pouca cultura doutrinária ou pouco aí atentos, digamos assim, né? Médiuns incautos que acabam sendo influenciados por essas entidades perversas, porque para fazer algo assim, jogando o espiritismo na vala do ridículo, é preciso realmente ter muito ódio, ter muita perversidade no coração, né, digamos assim, para fazer esse tipo de tramóia, de adotar esse tipo de estratégia para ridicularizar a doutrina espírita. O objetivo desses espíritos é de realmente fazer com que o espiritismo caia em total descrédito. E nós também iremos brevemente levar um estudo até vocês, onde nós vamos tentar concentrar tudo o que se falou sobre isso dentro das obras fundamentais da doutrina espírita, sobre as mistificações, sobre a fascinação, sobre as estratégias, as táticas que os espíritos inferiores, seus sábios, mistificadores, se utilizam para convencer, né? De modo que a gente possa colaborar com o movimento espírita para que médiuns e dirigentes possam estar mais atentos a esses estratagemas utilizados por espíritos dessa natureza e também, né, alertar as pessoas, principalmente os médiuns mais ostensivos, para essas táticas absurdas utilizadas por esses espíritos de baixa evolução, né, digamos assim, né, espíritos realmente inferiores ainda, né, porque algum dia todos ascenderão na escala espírita, mas, por enquanto, o que eles desejam é realmente, como disse anteriormente, ridicularizar o espiritismo, né, e tirar do espiritismo todas as suas características que nos foram aí concedidas pelos espíritos com o auxílio direto desse grande missionário que foi Allan Kardec. Bem, pessoal, desejamos aí um bom feriado a todos, né? Por isso que podemos ficar aí até um pouquinho mais tarde, que amanhã acredito que a maioria de vocês não trabalha. Então, um bom feriado a todos e estaremos de volta aí o mais breve possível. Já temos uma live marcada para o dia 20, mas antes disso pode ser que nós lancemos mais uma sobre esse tema tão importante, espiritismo e ufologia. Afinal, nós, como espíritas, devemos aceitar essas teses, essas hipóteses,
essas ideias da ufologia ou não. São vocês que vão aí decidir. Forte abraço a todos, obrigado pela presença e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.